E essa disputa pela atenção, o que o chinês entendeu? Tem um novo jeito de disputar essa atenção, que é primeiro socializar, depois gamificar essa experiência para depois eu te vender algo. Então, só nesse big picture aqui que eu desenhei, ficou muito claro que as nossas bússolas do passado para navegar nesse mundo de negócio ficaram meio ultrapassadas. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está em fim de ano, aquele momento em que quem lidera revisa resultado, fecha orçamento e começa a desenhar 2026. E este também é o último episódio da 8ª temporada do Vioral. Quero escutar aquele... é isso aí, a pergunta que eu quero colocar na mesa é direta. O seu negócio está jogando o jogo certo, com o radar certo? Olha só, enquanto hospitais, operadoras, clínicas tentam se organizar, o paciente que também é consumidor está sendo educado por redes sociais, marketplaces, inteligência artificial generativa, ele espera velocidade, personalização e atrito zero, e a saúde, vocês sabem bem disso, está longe. Ao mesmo tempo, a China deixou de ser só fábrica do mundo. Ela já lidera mercados que a gente vai estar comentando aqui e desponta agora em novos medicamentos também, tá? Com 1/3 dos ensaios clínicos globais acontecendo lá. No mundo da inteligência artificial também, um estudo recente do MIT e Hugging Face mostrou que é a primeira vez que os modelos abertos feitos na China já respondem por mais downloads do que os americanos. Tudo isso nós vamos conversar, tá? Por quê? Porque eu trouxe para conectar todos esses assuntos um cara que eu admiro demais, o Fábio Neto, CSO e sócio da Startse, e autor do livro, vocês não estão vendo aqui, mas do livro que eu tô na mão aqui, um baita livro, O Novo Radar dos Negócios, Aprenda a Lucrar com as Estratégias Chinesas que estão dominando o mercado brasileiro. Esse livro já é um sucesso, eu terminei de ler ele recente. Você, ouvinte, fica até o final porque tem uma surpresinha pra você com o livro. Fábio, que bom ter você aqui pra fechar essa temporada. Valeu, meu amigo. Pô, já te vendo ouvir falar e já tô ansioso pelo nosso papo. Obrigado pelo convite. Sempre é uma honra estarmos juntos, né? A gente esteve junto já mundo afora aí por vários lugares e é sempre um prazer bater um papo contigo. Vamos falar desses temas que estão super quentes. Eu acho que você tocou em vários deles. Eu acho que são super aplicáveis para quem tá nos ouvindo aqui, seja da saúde ou de qualquer setor correlato à saúde, sem dúvida nenhuma. É uma das grandes perspectivas quando a gente olha para 2026, todo mundo em planejamento estratégico, meio uma mistura de férias, fechamento de ano, planejamento. Acho que tem ingredientes aqui muito bacanas pra gente discutir. Então, pra começar, olha, agora eu vou falar, eu sou fã do Fábio, tá, gente? Assim, vocês que estão aqui nos ouvindo, sou muito fã mesmo. Porque são poucas pessoas que eu conheço, primeiro, pela pessoa que ele é, um cara incrível, assim, sempre, toda vez que eu converso, chamo, atende, estive na China com ele, nós vamos estar junto agora em Nova York ano que vem. Mas não só isso, o Fábio é uma daquelas poucas pessoas, e olha, gente, eu rodo, conheço muita gente, mas poucas pessoas que têm o dom de traduzir as coisas. Que pra mim é a coisa mais difícil do mundo, é você pegar ali um tema, uma tendência e conseguir traduzir. O Fábio tem esse dom. Então assim, você tá procurando alguém pra fazer isso, Fábio Neto é o nome. Eu sempre indico ele pra tudo que eu conheço. Pra começar, Fábio, já que você tá falando desse novo radar, quando você olha pra sua trajetória, depois você conta quantas vezes você foi pra China, Vale do Silício, Fábio rodou o mundo, teve na Coreia, agora eu tô maluco pra conhecer a Coreia do Sul também, mas quem que é o Fábio hoje nesse novo jogo e por que esse livro é necessário agora, Fábio? Bom, Valão, obrigado pelas palavras aí, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse novo jogo mundial, o tabuleiro tá se mexendo muito rápido, né? A gente falava-se muito no passado, dessa influência asiática aqui, não é novo isso, né? As marcas japonesas, coreanas, sempre tiveram muito presentes entre nós. Acho que todo mundo aqui ou tem ou conhece alguém que tem um celular da Samsung, né? E não por isso a gente rotula aquilo como coreano, né? Muitos aqui a gente tem um carro japonês lá, um Toyota, um Honda, há mais de décadas, e nem por isso a gente rotulou aquilo como Japão. Mas a gente tá nesse epicentro da revolução da China no Ocidente, então a gente tem essa mania às vezes de falar assim, o carro chinês, a televisão chinesa, o celular chinês.
E eu acho que isso é particular de um Brasil muito acolhedor em relação às outras marcas. Então, esse tabuleiro sempre muito eurocêntrico e meio Estados Unidos, Europa ali, sempre ditando um pouco de como a gente olhava negócios, né? Acho que sempre foi a nossa grande inspiração. Quem tem mais ou menos aqui a nossa idade aqui sabe mais que tudo que a gente leu, tudo que a gente assistiu, todas as nossas referências de negócio, na hora de empreender, na hora de olhar para qualquer setor que seja, sempre foi Europa, Estados Unidos e aí alguma coisa que vinha lá da Ásia. Só que isso se acelerou dos últimos anos de forma muito fora do que a gente esperava, né? Então, assim, tudo bem, uma influência, o Brasil já depende da China nos últimos 20 anos, é o grande parceiro comercial, tudo bem. Tem uma Coreia aí emergindo, né? Como você falou, eu estive lá agora, uma cultura K-pop, K-beauty, K-tudo, né? Mercado de beleza pujante. Você tem um Japão que virou hype pro brasileiro, todo brasileiro agora quer ir pro Japão. Então, beleza, a gente assistia isso, mas isso aqui não muda aqui meu dia a dia no hospital, isso não muda aqui meu dia a dia no meu negócio, na minha clínica, aqui no meu varejo. Até que, de repente, isso começou a entrar de forma muito contundente nos nossos hábitos de consumo e começou a repaginar essa lógica como um todo. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui ao longo do nosso papo, mas quando você pega dos 5 maiores aplicativos usados no Brasil para comprar ou para buscar informação, 4 são chineses. Quando você pega os mais usados, mais de 120 milhões de pessoas no TikTok, mais de 65 milhões de pessoas no Kawaii usando 1 hora por dia. Aplicativos que às vezes nós, inclusive, que temos esse rótulo, a nossa geração não tá lá. Isso era um mito, né? Até 3, 4 anos atrás. Não, isso aí são redes sociais pra juventude, não é pra gente. De repente, tá todo mundo lá. Esse dia a gente fez, inclusive, um encontro de saúde aqui, eu trouxe, Paulo, vários cases de virais, né, de grandes conteúdos que estão viralizando TikTok e Kawaii sobre o dia a dia do médico, sobre o dia a dia da saúde, sobre o dia a dia farmacêutico, quantas farmacêuticas estão dando all-in nisso, né? Não sei se você sabe, a marca número 1 no TikTok é Neosaldina, ou seja, tá na frente de Coca-Cola, tá na frente de Volkswagen, tá na frente de grandes indústrias de consumo, porque a gente descobriu que ali é o grande lugar da conversa, e eu acho que esse é o ponto. A conversa deslocou o estilo de conversa. Que antes a conversa ela era muito transacional. Então, assim, aquele mundo da geração de conteúdo, né? A gente veio lá da era da propaganda, da publicidade, entramos na era do conteúdo. Só que essa era meio que saturou, porque todo mundo hoje é gerador de conteúdo, todo mundo é um creator, todo mundo quer chamar atenção. E essa disputa pela atenção, o que o chinês entendeu? Tem um novo jeito de disputar essa atenção, que é primeiro socializar, depois gamificar essa experiência, para depois eu te vender algo. Então, só nesse big picture aqui que eu desenhei, ficou muito claro que as nossas bússolas do passado para navegar nesse mundo de negócio ficaram meio ultrapassadas. Então essa foi a ideia do livro, né? Criar qual é essa nova bússola, esse novo radar dos negócios. Se o mundo está sob uma nova direção, né? Até um slogan que a gente sempre brinca de varejo, né? Essa loja está sob nova direção, essa clínica está sob nova direção. Eu acho que o mundo está sob uma nova direção, ou pelo menos caminhando muito rapidamente para isso. E para isso a gente precisa de um novo radar, então foi um pouco da ideia do livro. Legal. Quem quiser achar esse livro em todas as livrarias, né, Fábio? Encontra a Amazon. Amazon, todo lugar. Todo lugar, é isso aí. Ó, e aí, já que você falou isso, é exatamente, seu livro provoca a gente a olhar para essa nova bússola. E aí eu vou trazer a minha experiência, assim, eu me lembro que a primeira coisa que mais me chamou a atenção na China foi olhar o mapa mundo diferente, como eles colocam. Foi a primeira coisa que eu falei assim, que mapa mundo é esse? Porque no mapa mundo na China, a China tá no meio e a gente nas extremidades. E normalmente a gente fala, não, eles estão do outro lado do mundo. E a gente não tá acostumado com essa configuração. Dito isso, você fala no teu livro que a disputa não é mais loja contra loja. É algoritmos, dados, plataformas disputando a atenção. Eu queria começar por aí. Como é que você viu isso lá nessas viagens que você tem ido pra China? Até acabei não comentando, mas assim, nós como Startse, né, estamos há 10 anos investindo nesses hubs internacionais. A gente começou pelo Vale do Silício, completamos 10 anos de Vale do Silício agora, enfim, tem uma estrutura super bacana lá e levamos milhares e milhares de profissionais, empresas pra lá. E 7 anos atrás começou, né, essa agito da China, aquele negócio brasileiro tentando descobrir, indo muito ali pra Canton Fair, olhar produto, olhar as feiras. A gente falou, cara, tem um caminho aqui de levar o brasileiro para entender o modelo mental chinês. Mais do que visitar a feira para comprar produto, porque isso eu acho que já tem tanto brasileiro que já faz isso há muitos anos. Mas não, vamos visitar e começar a observar o que tá por dentro, né? O que tá nas entrelinhas do jeito de fazer negócio da China. Então, a partir disso, eu já fui inúmeras vezes. Eu tava fazendo a conta dos meus carimbinhos ali de passaporte. Esse dia meu passaporte ficou vermelho, né? Só carimbo vermelho. Acho que tinha 12 ou 13 carimbinhos desse. Então, tem sido uma jornada de pelo menos de 3 em 3 meses estar por lá. E é muito impressionante a evolução de 3 meses, Paulo. Eu fui em maio e voltei agora em outubro, né? Em maio eu lembro de visitar uma empresa de robótica que estava lá lançando... A gente visita muito, a robótica é o grande ponto, eu acho que depois a gente pode até entrar nisso. Mas isso vem, e eu vou voltar para a sua pergunta.
Mas eu lembro de visitar lá o robozinho lá, fazendo uma coisa ou outra, tal, na fábrica, legal. Voltei agora em outubro, aquele robô já ficou velho, já tem um novo agora que troca a própria bateria, que não precisa mais recarregar, que já faz o trabalho 10 vezes maior que aquele de maio. Então, a grande lógica, né, de quando a gente vai pra China, e o que mais caiu na minha ficha, quando você falou assim, pô, Fábio, quando caiu a ficha que essa disputa mudou, tal, que esses caras, o número 1, eles são uma máquina de execução. Alguém tem ideia, não é sobre ideia lá, é sobre executar de forma muito diligente e não ter medo do trabalho, não ter medo do experimento. Outra coisa, todo experimento na China é em escala. Então, nós aprendemos um modelo, né, meio americano, que fazia sentido, é o meio modelo até do Vale do Silício, de primeiro cria o tal do MVP, um produto mínimo, valide ele. É aquela lógica meio do franchising, né? Cria primeiro uma clínica, valida ela, cria uma solução de produto. Depois que você validou, abre a segunda, a terceira, a quarta, depois escala. O chinês é completamente o oposto. Você fala assim, vamos testar? Vamos. Então abre 1000. Não, mas 1000 não cabe, vai quebrar umas 400. Ele falou, não, tudo bem, abre 1000, vai quebrar 400, eu fico 600. Mas eu aprendi abrindo 1000. Então é contrassenso, é contra-intuitivo, né? Eu tava, semana passada, fazendo uma convenção da maior empresa hoje de carros do Brasil, né? A maior indústria automotiva hoje do Brasil, líder e tal. E eles falando desse modelo, né? Tá vindo aí muitos carros chineses, né? Eu falei, cara, não é vindo muito. Ficou aquela crítica, porque uma das marcas lá, trouxe um monte de container, ficou parado no Porto Santos. Eu falei, não, gente, é o jeitão deles de fazer negócio. Eles vêm com 300 containers. Se vai sobrar, se não vai, se vai faltar... É um modelo de experimentação diferente do que nos moldou. E aí quando você fala, né, começa pelo mapa mundi aí do lugar diferente, começa dessa lógica. Por quê? Nós acostumamos a enxergar um mundo eurocêntrico, um mundo América dominadora de tudo, e nos ensinando a fazer negócio de um jeito. Então, negócio faz assim, começa por aqui, vai depois pra ali, depois vai pra ali. Eles estão nos ensinando a fazer negócio de outro jeito. Que não tem certo e errado. Qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é o melhor, qual que é o pior. Eu acho que essa é a pergunta burra. Mas a pergunta é, por que nós não podemos aprender também um jeito diferente? E isso foi cair na minha ficha quando eu falei assim, putz, cara, esses caras usam melhor do que ninguém dados. Esses caras usam melhor do que ninguém os algoritmos, né? Então você pega, por exemplo, o algoritmo do TikTok. Ele é 10 vezes melhor que o do Instagram. Fala, mas por quê? Pô, o Instagram precisou chegar em 120 países para atingir 1 bilhão de usuários. O TikTok só dentro da China tem 1 bilhão de usuários. Então, o esforço de teste, de validação, não vou dizer que é menor, mas ele consegue ter uma massa de validação de ideias, de produto, de dados dentro da sua própria casa, na sua própria língua, dentro dos seus próprios hábitos, que nenhum outro empresa ocidental consegue, por conta da escala de um próprio país que consegue tudo ter teste em escala. Então, ele vai refinando muito bem seus algoritmos e cria uma lógica de olhar para dados que quando ele vem para o nosso lado aqui e resolve entrar no Brasil, e a gente viu essa enxurrada de aplicativos entrando no Brasil, depois a gente pode falar um pouco mais deles, eles chegam muito maduros, eles não chegam aprendendo. Então, esse talvez é um dos grandes insights aí da China. E vocês foram muito claros nisso, né? Da gente também quebrar... Às vezes eu vou conversar com as pessoas de China, ela tem na mente ainda aquela coisa, o produto made in China, né? Ou ainda aquela coisa, ainda tem muita gente que fala, não, mas chinês o produto não tem qualidade. Ainda, principalmente, você falou de carros, né? Às vezes eu converso com amigos meus sobre carros e eu tenho um carro chinês e eles falam assim, pô, cara, como você teve coragem, né? Mas a China já, na verdade, está ao contrário, né? A gente tá copiando deles, né? A gente já começou a copiar, a gente já mudou. E eu queria que você comentasse um pouquinho assim, por que o líder brasileiro ainda tem dificuldade nessa mentalidade? Você fala muito disso no livro, né? Pra gente começar a olhar essa mentalidade e tentar aplicar nos negócios. Esse é o primeiro viés que a gente tem, porque a gente acha que é um jeito só que dá certo, é uma fórmula só. Nós buscamos fórmulas mágicas de como fazer acontecer, e aí ninguém é melhor do que o europeu e o americano para contar a história. Eu acho que esse é um grande ponto, muito importante. A capacidade americana de storytelling, de dizer para onde as coisas vão, de escrever os livros, de ter a máquina de Hollywood por trás e tal, nos evangelizou muito bem e a gente aprendeu aquilo, putz, é isso aí, né? E o chinês faz isso muito mal, Paulo. Então, ele é uma máquina de execução, ele é uma máquina de inovação, ele é uma máquina de fazer tudo muito bem, de criação, porque a gente a China só copia, não, ela já é altamente criativa, você falou aí, as patentes de inteligência artificial, o uso de inteligência artificial já é muito mais vindo de apps da China. Só que o chinês é ruim de contar história, ele é ruim de envolver, ele é ruim de se comunicar. Você visitou as empresas lá com a gente, você visita a empresa, é um negócio maravilhoso, aí você senta pra conversar com a pessoa, é uma pessoa meio travada na língua e tal. Não é como a gente tá acostumado lá de cá, onde existe, né, uma retórica, uma contação de história, uma narrativa muito forte. Então acho que a gente tem esse primeiro ponto que vem do próprio estilo chinês de não querer ficar
se vendendo demais, contando história demais, então chega muito pouco essa construção de história. Eu acho que agora um pouco mais. Quem é pego por um algoritmo de Instagram, TikTok, do que tá rolando na China, sabe que, cara, os caras são fenomenais nisso, né? Em tudo que você vai enxergar por lá, você se impressiona. Mas ainda são pouquíssimos brasileiros que conhecem, né, Paulo? Então tem esse viés. Toda vez que a gente volta de lá, os nossos encerramentos tem sempre um grande executivo, uma pessoa muito estabelecida, que no final chora e fala assim, foi muito emblemático agora nessa última imersão, uma das mulheres mais bem-sucedidas do Brasil, executiva, exemplar, 55 anos, acho que ela tinha chorando copiosamente, falou assim, cara, como que durante 55 anos eu fiquei alheio a isso aqui, né? Eu fui ignorante ao ouvir falar e acreditar nessas crenças de uma cultura milenar que resolveu de novo tomar as rédeas do mundo e eu, durante 55 anos, não dei a mínima pra isso. Fui 50 vezes para os Estados Unidos, 50 vezes para a Europa e não me dei, né, a chance de falar assim, deixa eu visitar, deixa eu entender o que está acontecendo lá. E aí, só para você ter uma noção, são 5 mil brasileiros que moram na China. Isso é muito pouco, assim, onde eu trabalho aqui na Start, tem mais de 5 mil pessoas, né? Você pega uma Flórida que tem 650 mil brasileiros versus uma China que tem 5 mil espalhados naquilo lá. Então, nós ainda não descobrimos essa China, que começou agora, a última edição da Canton Fair foi a maior delegação do Brasil da história, acho que bateu 6 mil brasileiros. A gente está começando a descobrir isso, e por isso que eu acho que vem uma onda muito forte da gente entender esse modelo e começar a aprender. Que é o que você falou, antigamente a gente olhava com ceticismo e começou a aprender. E olha só um vício de linguagem interessante quando você estava falando dos seus amigos aí. A gente ainda fala carro chinês, né? Eu brinco assim, eu brinco isso todos os dias aqui. Eu peço pra todo mundo levantar a mão. Você levanta a mão aí quem tem um celular da Samsung, né? Aí todo mundo levanta a mão e tal. Eu falo assim, você foi lá na loja comprar, chegou lá e falou assim, eu queria um celular coreano, tem aí? A pessoa fala, não, lógico que não. Eu falei, lógico que não, por quê? Mas você sabe que a Samsung é da Coreia, não sabe? Por que você não faz referência a ela como um celular coreano? Porque pra você, Samsung já é uma marca global de confiança. A gente ainda tá nessa transição de chamar o carro de chinês, né? Daqui a pouco essas marcas vão ser tão globais, tão famosas, que você não vai ficar mais assim, eu quero um carro alemão, quero um carro italiano, quero um carro americano. Você vai chegar e comprar o carro que você gosta. Então, esse viés que eu falo muito no livro é um dos grandes impeditivos pra gente não entender a China. Isso pra mim ficou muito marcante lá, Fábio. Assim, eu me lembro que uma das minhas anotações foi assim, cara, nós estamos falando aqui de cultura de dados versus cultura de Hollywood. Um modelo americano que exporta cultura via filmes, né? Você precisa me conhecer pra me consumir, versus a China, que tá exportando uma cultura de dados que é assim, eu vou conhecer você pra hiperpersonalizar, assim, e aí eu queria entrar nesse ponto que você traz no livro, que é a questão da relevância. Você fala isso muito no teu livro. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Quando você fala de relevância, o novo ativo intangível, o que a gente tá querendo dizer com isso? Eu tentei traduzir relevância assim, existe uma lógica muito forte nos últimos anos, esse negócio de experiência do cliente, colocar o cliente no centro, né? Nunca falamos tanto desse negócio. E aí tem áreas dentro das empresas, CX, CS, aí começaram a lançar as áreas bonitas, tal, para ter uns cargos legais. E a gente fala, mas a gente é muito ruim de fazer isso, né? Então eu brinco que esse papo de cliente no centro é papo em 99,9% das empresas. É frase da camiseta da convenção, é a canequinha, é a frase na parede. Mas no dia a dia ninguém leva isso muito a sério. Porque a gente ainda é muito centrado em produto. A gente ama o serviço que a gente presta, o produto que a gente faz, os diferenciais do nosso produto. Então, o tempo todo, quando você tá com um empresário, com um empreendedor, com um executivo, ele tá falando, e aí, me conta o diferencial lá da sua farmacêutica, me conta o diferencial lá do seu hospital. E o cara tá falando, não, porque lá a gente faz isso, a gente faz aquilo. Ou seja, nós somos muito apaixonados em atributo daquilo que a gente faz. E isso é um modelo também americanizado de plataforma. Como que o americano pensa negócio? Cria um negócio de sucesso e horizontaliza ele no mundo. Então, fiz a Starbucks no mundo inteiro. O McDonald's no mundo inteiro. O Google no mundo inteiro. O que o chinês fez? Cara, eu preciso resolver meus problemas internos. É uma nação que prosperou nos últimos 30 anos numa escala nunca antes vista na história. Então ele falou assim, eu preciso, antes de ir pro mundo, antes de lateralizar, antes de levar meus carros pro mundo, as minhas TVs pro mundo, tudo pro mundo, eu preciso resolver os problemas internos. E para resolver o problema interno eu tenho um grande problema, que é 1 bilhão de pessoas saindo da zona rural para a zona urbana, tendo que ter acesso a consumo, prosperando e tal. Como que eu resolvo a vida desse cliente? Como que eu coloco ele de fato no centro e coloco tudo em volta dele? Aí nasce o conceito, que nasceu lá na China, de ecossistema, que é uma palavrinha que a gente fala todo dia aí, né? Eu brinco que ninguém é mais empresa, todo mundo é ecossistema alguma coisa, mas que nasceu lá. E essa obsessão deles em ser relevante para o cliente é muito forte. Então você viu lá, você usou um aplicativo na China, né? Olha lá quando você quer usar 2 só para variar, o WeChat e o Alipay. Mas só com o Alipay, que é o que geralmente a gente usa nas nossas missões, você faz tudo. Porque assim, deixa eu colocar o cliente aqui e eu trago o produto ao cliente. Porque nós temos uma lógica de sempre tentar trazer cliente para o produto, não é? Então toda a nossa estratégia de marketing, de vendas, de posicionamento é como que eu trago mais cliente para o meu produto.
O que a estratégia chinês fez? Falou, não, põe esse cliente aí e como que a gente faz o produto chegar ao cliente? Então eu vou lá nos produteiros e falo assim, ó, meu cliente tá aqui, tá nesse lugar e eu dominei a atenção, eu sou relevante para ele. Como que você agora quer capturar isso a partir dessa relevância que eu já criei? E é um modelo diferente, porque a gente ainda é muito marqueteiro de produto para tentar, de alguma forma, atrair cliente para o nosso produto. O que eles fizeram muito claro é, não. E aí a lógica dos super apps, a lógica do zero atrito para tudo e tal, porque em um único lugar, meio one-stop shop, você faz exatamente tudo que você precisa. Então, essa obsessão pelo cliente, que, de novo, é um jeito diferente de fazer negócio, que a gente precisa pensar do lado de cá, parar de falar e começar a fazer, né? Super apps foi uma coisa que me impressionou, porque ao mesmo tempo, quando você olha, você fala assim, super apps, one stop shop, né? Pô, a gente já ouviu falar disso, já falamos que a gente precisaria disso, muita gente fala disso, mas quando você começa a mergulhar no conceito do super app, você fala assim, por que ninguém fez isso assim? Por que, por exemplo, o WhatsApp, que é a internet brasileira, cara, por que os caras não fizeram isso, né? Eu fico me questionando todo dia por que o WhatsApp, se ele fizesse isso, cara, o Brasil já tá lá, já ia fazer tudo lá. Eu tô trazendo essa pergunta porque eu me lembro, e eu anotei e trouxe aqui, quando a gente foi visitar a Tencent, eu me lembro que o cara trouxe um dado que era muito interessante. Falou assim, ó, o usuário médio tem mais de 80 apps instalados, mas só usa 9 por dia e 30 por mês. E 25% deles só usado uma única vez. Então assim, não faz sentido eu ficar vendendo app. Assim, o cara traz o dado, ele fala assim, tá aqui, ó, minha explicação é essa aqui, ó, tá aqui pra você, né? E aí eu fico perguntando, caramba, aí você vai conversar, por exemplo, outro dia eu fui conversar com alguém do Itaú, não, mas o nosso é um super app, eu tenho o shopping, eu falei, cara, não tá nem perto do conceito do super app de vocês. Pô, eu fico saindo da plataforma toda hora que eu quero navegar, né? Então, assim, por que é difícil a gente entender esse super app e trazer pro Brasil, Fábio? Essa é a pergunta que eu me faço também nos últimos anos e bastante, né? Já conversei muito com a turma da Meta, que tem Instagram e WhatsApp na mão, né? Que são os aplicativos mais fortes. Mas existe e aí, assim, só tem que olhar porta para dentro, porta para fora, né? Acho que porta para dentro passa muito por uma estratégia fragmentada das Big Techs, onde cada um tá correndo para fazer o seu, né? Cada um tá tentando para capturar essa atenção. Os aplicativos não têm massa crítica suficiente. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele bomba no Brasil e na Índia e na Indonésia. Tanto que o CEO aqui, o André Horn, ele é CEO Brasil, Índia e Indonésia. Todos os outros lugares do mundo, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, o WhatsApp é insignificante, porque lá eles usam o Messenger direto e tal. Então você tem essa fragmentação global do que se usa, do que não usa, né, de ferramentas de trabalho e tal, e eu concordo contigo. E tem essa corrida do super app ocidental há um bom tempo, né? Lá atrás o Magalu se diz super app, depois veio o Mercado Livre, depois veio o Banco Inter, você é o primeiro super app do Brasil, hoje o Itaú. A grande aposta de todo mundo é que talvez quem esteja mais avançado nisso é o iFood, que comprou a Prozos, né, que tem a tese do iFood, que comprou agora a Decolar, que comprou CRM Bônus, que comprou OLX, tentando se circundar disso tudo, lembrando que agora fez uma união estratégica com o Uber no Brasil. Então, o iFood tá tateando aquilo ali, aquele negócio, cara, você vai pedir carro, vai pedir comida, vai comprar viagem. Já é um tripé de muita recorrência, muito bacana. Mas é um grande desafio. E eu acho que isso volta para um tema da China, que é um país mais coordenado. Goste a gente ou não, critica a gente ou não, mas é um país que tem direções claras, únicas, onde são divulgados o seu 5-year plan, lá, os planos de 5 anos, de forma muito clara pelo governo, e diz o seguinte, é para esse caminho que nós estamos indo, ou grandes empresas, ou big techs, querem prosperar, vamos junto para esse caminho. Então existe uma coordenação, existe uma competição/cooperação muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles são muito agressivos em competitividade, e o chinês deixa isso, é um livre mercado absurdo. Então você pensa agora, a China acabou de bater 114 marcas de carros elétricos. Não faz sentido, assim. Em lugar nenhum do mundo tem essa concentração. Mas ele já sabe que das 114, 60 vão morrer. Mas ele fala assim, compitam e faz o que vocês quiserem. É pra competir e quem for melhor, leva melhor. Se vira nos 30. Mas ao mesmo tempo, você tem ambiente de cooperação. Então, você falou da Tencent. Você vai na Tencent, ela tá cooperando com a ByteDance, que tá cooperando com outras. Porque tem uma lógica meio de direção única como país. Então, acho que são muitos ingredientes hoje pra... Por isso que a gente fala que a China, a gente brinca, a China copiou o mundo inteiro e tal, só que a China é praticamente incopiável. Você fala assim, não, você pode se inspirar, trazer modelos, mas isso tudo que ele tem, da forma que ele construiu nos últimos 30 anos, é muito difícil. E essa corrida mais fragmentada do Ocidente, de fato, não fez nenhum vencedor nesse sentido. Então, a gente continua tendo que acessar aí, pelo menos, como você falou, aí, uns 25, 30 apps por mês para resolver a nossa vida. E eu acho que nós estamos longe de resolver esse problema, tá? Eu acho que esse conceito, quem chama o que se chama hoje de super app, é porque não conhece super app, né? O que você falou muito bem. Não conhece, exatamente. Eu falo, que loucura isso.
Uma outra coisa que eu tô trazendo aqui, gente, vários spoilers do livro do Fábio que vale muito a pena ler. O novo Radar dos Negócios, você tá ouvindo, no final tem uma surpresinha pra você que vai ouvir até o fim aqui. Ó, você fala também de um outro termo, você traz vários termos, outro termo que você traz é infidelidade voluntária, né? Você fala, o cliente não quer ser retido, ele quer liberdade. Eu queria dizer, como que isso se aplica hoje no dia a dia dos empresários, né? Essa infidelidade voluntária. Tá bom, então se ele é infiel, eu vou continuar investindo na minha marca? Vale a pena contar a história da minha marca? Aí o marqueteiro entra e se pergunta isso. A gente nunca teve tanto acesso a poder experimentar coisas novas, né, Paulo? Então, antigamente não, você era refém de duas marcas monopolizadoras, estava ali uma competindo com a outra, sempre uma líder, uma segundo lugar, aí você tinha poucas opções. De repente, a gente começa a ter inúmeras opções, né? No setor de vocês aí, saúde, farmacêutica, todo dia uma coisa nova, né? Um que tá matando o outro, que já tá lançando o próximo, que já tá fazendo, que a moda da vez agora é essa e tal. E o cliente está muito mais com apetite de experimentação. Nesse mundo que a gente cultivou, que é melhor usar, é melhor experimentar do que possuir, a verba das pessoas, o dinheiro, né? O share of pocket que a gente fala lá, o share que ele tem do dinheiro para experimentação é muito alto. E isso criou uma lógica de infidelidade. Eu mostro esse dado no meu livro, onde 50% dos brasileiros declaram, né, agora em 2025, que nos últimos 3 meses consumiram de uma marca, de um fornecedor, de alguma coisa que nunca tinham consumido antes. Ou seja, nós estamos mais experimentadores. Provavelmente você que está nos ouvindo aqui, na última semana, resolveu num restaurante que nunca tinha ido, resolveu comprar de uma marca que nunca tinha comprado, porque alguém anunciou lá na internet, você falou assim, vou testar essa marca de roupa nova aqui. Resolveu ir num médico que alguém indicou que você nunca tinha ido. Resolveu usar um medicamento que agora tá o hype, o seu médico falou assim, vamos experimentar isso aqui por um tempo para ver se dá resultado. Nós somos mais experimentadores. E esse é um fato. Dito isso é vamos dizer assim, um grande desafio para os estabelecidos, que sempre tiveram esse papo de vamos reter os nossos clientes. E a palavra retenção é ruim, né? Porque parece que alguém tá querendo ir embora e você precisa criar aprendendo. Um muro de retenção, né? E aí você tem que criar uma retenção para, cara, não vai embora, fica aqui que eu vou te dar isso, aquilo, eu tiro essa taxa, eu mudo isso aqui e tal. Ou seja, você não me tratava bem, mas agora que eu tô querendo ir embora, você cria um monte de coisinhas aí para ver se eu fico. E eu acho que tem um outro ponto, que é como estamos tratando o não cliente. E eu acho que esse para mim é o cerne do negócio. Porque a gente é muito bom de primeiro transacionar, então primeiro eu te vendo algo, primeiro vem cá ser meu cliente, aí depois que você é meu cliente, você entra num programa de fidelidade, um programa de relacionamento. E aí, o que é o programa de fidelidade? Cara, quanto mais você consumir aqui e transacionar, mais eu vou querer relacionar com você e vou te dar benefícios. Então isso não é um programa de relacionamento, isso é um programa de recompensa. Ó, se você fizer isso, eu te recompenso com aquilo. Beleza. E aquele cliente que você tá gastando milhões de reais para tentar capturar, que ele tá lá no mar aberto, e que você, por que não trazer os clientes para programas de relacionamento? Essa é uma grande crítica que eu sempre fiz aos grandes programas de benefícios, das companhias aéreas, todo mundo quando eu paro de usar, ele me descarta. Ou seja, ele gastou tanto para me ter, e aí agora que eu virei black em tudo. Aí eu paro, sei lá, 1 ano, porque, sei lá, tô fazendo alguma outra coisa, viajei menos, Ele fala assim, não te quero mais, porque você não transaciona mais comigo. Aí ele vai lá e te rebaixa. E aí depois ele gasta mais milhões para te ter de novo. Então é uma lógica meio sem sentido. E aí eu capturo a atenção só de quem transaciona, mas eu não tô dando atenção para quem ainda não me escolheu. E esse eu acho que é o grande ponto hoje, talvez, de virada, que a gente deveria olhar. Aí você brincou com os marqueteiros de plantão. Cara, o que você faz hoje com o seu não cliente? Só investe em mídia para tentar capturar a atenção dele? Por que não ter uma comunidade de não clientes? A gente ama ter comunidade de clientes, mas cadê a comunidade dos não clientes? E eu acho que esse é o grande objetivo, porque, de novo, o seu cliente não quer ser fiel. Então você está tentando fidelizar alguém no momento que as pessoas estão querendo ser menos fiéis às marcas. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça para o conceito de quem é cliente e quem não é cliente. O cliente é só o que compra? E eu acho que essa é a grande pergunta. E aí eu acho que eu quero conectar isso, eu vi de perto, você tá vendo de perto toda vez que vai pra China, a questão do social commerce chinês que você tava falando. Que é essa coisa gamificar, assim, quando a gente foi lá na Pinduoduo, eu fiquei impressionado. Quando ele começou a contar pra gente que assim, não, se você convida o teu amigo e se você consegue, eu dou de graça o produto. E aí eu falei, o quê? Como assim? Né? Ele falou assim, não, pra gente é muito melhor, porque assim, você indica, você conhece. Cara, essa lógica de community group buying, né, sei lá se a gente pode chamar assim, mas que organiza essa compra coletiva no teu prédio, no teu bairro, na tua escola, na tua galerinha, eu achei incrível, Fábio. E a gente não vê isso aqui. Olha só que interessante isso, porque esse é um modelo que existe no Brasil há anos, que é um modelo cooperativista, né? Então, assim, você tem uma cooperativa aqui, não é? As Unicred, Unimed, Cicobi, Sicredi e todas as cooperativas do agro, de crédito, tudo que a gente vive é o quê? Cara, nós
sozinhos não vamos conseguir comprar bem. Vamos nos juntar pra gente bater lá na porta do fornecedor e falar, ó, agora nós vamos comprar junto. No fim do dia, isso é uma community group buy, né? Aí, só que chegou pro Brasil meio no B2C, aquela lógica é meio de peixe urbano, é aquela lógica meio de compra coletiva. Não, todo mundo vai fazer uma reserva no restaurante, se você tem o cupom, não sei o que, você vai chegar lá e pagar mais barato. E como a gente criou uma época errada no timing disso, um falso negativo, porque parece que esse negócio não deu muito certo, as empresas que faziam isso quebraram e tal. Falou, cara, esse negócio não vai prosperar. Mas isso são as coisas que mais crescem na China. E esses grandes marketplaces que estão vindo, Temu, Shopee, Shein, TikTok Shop, Kawaii, etc, AliExpress e tal, eles inevitavelmente em algum momento vão começar a investir mais nisso, porque o custo de aquisição brasileiro está cada vez mais alto, porque essa competição absurda por atenção, se você não usar melhor a sua base, que é isso que você está falando, não vai rolar. Então, mas de novo, isso não é nenhuma novidade, não, o chinês resolveu inventar isso, não, cara, isso é a essência do ser humano, cara, vamos nos juntar para ir lá tentar negociar melhor. Só que hoje, de novo, a gente nunca teve dados tão organizados como a gente tem hoje, a gente nunca teve uma IA tão organizada como tem hoje. Talvez no timing errado isso criou esse falso negativo que eu brinquei, mas eu acho que é inevitável que isso em algum momento volte forte. Eu queria falar, já que você falou de IA, você deve ter visto isso. Quando eu fui, vai fazer mais de um ano já. Sinceramente aqui, Fábio, eu já fui 2 vezes pro Vale do Silício em tempos distintos. Eu fui no tempo que as redes sociais, era o boom da rede social, e eu fui na primeira turma aí da Startse de IA pro Vale do Silício. E isso é uma coisa que me chamou a atenção na China. No Vale do Silício, a conversa já começa assim, IA, blá 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 blá. Na China, não tem. Não tem. Eu falei, caramba, o que aconteceu que esses caras não falam? E aí, uma das empresas que a gente conheceu foi a Zippo AI, Sim. que é aí a concorrente aí da OpenAI. Uma das coisas que ele falou pra gente é assim, cara, nosso modelo é tão avançado quanto o que a gente tá precisando agora é gente usando, né? Eu preciso trazer gente fora porque eu tô com um viés do meu país e eu preciso expandir isso pro Ocidente, que é o que a maioria das empresas chinesas querem fazer negócio com o Ocidente agora. O que você tem visto agora, Fábio, depois desse 1 ano e meio que eu passei lá? Como é que estão essas IA generativas? O que é a Zippo? O que tá rolando com ela? Não, mas eu acho que você tocou num ponto fundamental. O Vale do Silício, assim como essa mentalidade americana de produtizar tudo, né? Então é isso, você chega no Vale outdoor de IA pra todo lado. Contrate o vendedor IA, o RH IA, não sei o que IA e tal. Então IA é produto, né? Porque o americano aprendeu a vender assim, a máquina de vender software, né? Vem cá, compra o Excel, compra o Windows, compra o Google não sei o que, compra o Cloud, compra a AWS. E aí você sabe muito bem aquele pacote de produto que você tá comprando. Pro chinês, IA é um negócio meio energia elétrica, assim, meio internet, meio navê. Então, você não chega lá e fala assim, cara, use IA aí. O cara fala, como assim? É a mesma coisa chegar na empresa e falar assim, você tá usando energia. Você vai ligar a energia hoje, Paulo? Tem Wi-Fi aqui na sua empresa? Então, para ele é um negócio muito mais na veia, muito mais intrínseco do processo e menos produtização. Tipo assim, compre o meu produto IA chinês, né? Então isso é uma questão de mentalidade também, que é uma coisa que eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais, tá? Esse dia eu tava vendo um vídeo maravilhoso, né? Inclusive eu vi na NRF, foi esse vídeo. Eu guardei ele, eu mostro ele direto agora. Ele fala o seguinte, entra lá um publicitário e fala assim, não, porque eu usei IA pra fazer essa campanha publicitária, tal. Aí o cliente fala assim, e eu não tô nem aí com isso, né? Tipo, I don't care. Aí o outro fala assim, não, porque eu usei IA pra recrutar as pessoas, não sei o que. Aí o outro chega assim, e eu não tô nem aí, eu não quero saber quem usa IA, não quero saber que IA você usa. Resolva os meus problemas. Então a gente foi muito pragmático no sentido assim, e aí, tá usando o IA na sua empresa, né? Essa é a pergunta que a gente faz. Aí o cara fala, não, uso lá o ChatGPT, não, lá eu contratei o Copilot, lá não, a gente tem a licença do Gemini, não, lá eu uso inclusive o chinês lá e tal. Porque a gente faz uma associação, e aí tem IA na sua empresa com o uso de uma ferramenta, e não com uma mentalidade nova de resolver problemas. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a ganhar, e talvez o chinês esteja um passinho na frente nesse sentido. E aí a gente viu, óbvio, depois da sua visita lá, que a Zippo AI era uma grande emergente, depois veio o DeepSeek, que, chacoalhou, tá lá em Hangzhou, a gente até visitou ele recentemente também, e aí virou aquela polêmica toda, e hoje o Manus, né, AI, talvez é a ferramenta que a gente tá mais próxima, inclusive lá no Vale do Silício, os caras já estão lá, tiveram o nosso evento de IA aqui, a gente fez uma grande parceria com eles aqui no Brasil, de algumas coisas que a gente fez, e hoje pra mim é a ferramenta que eu mais uso, né, eu uso muito ChatGPT e Manus, porque é a acessibilidade a multi-agentes de uma forma muito fácil e clara. Então, sim, te respondendo, os chineses começaram a entrar nessa guerra produtizada do IA. Apesar de quando você vai lá, não é essencial para eles isso, tanto que a gente praticamente não visita empresas de IA. E praticamente nas empresas que a gente usa, as pessoas não usam no vocabulário IA, que é muito diferente quando você vai no Vale, que é IA de cima e embaixo, de segunda a sexta, só se escuta essa palavra. Mas não tem certo e errado, mas a China começou já a incomodar. E aí, óbvio, começa esse papo todo, não vou deixar usar a ferramenta chinesa aqui, porque tem isso e aquilo. E aí tem um monte de vieses nisso, mas já tem muita gente usando.
Acho que a Zippo tem um desafio sim no Brasil, né? Que é... Ela começou muito essencialista ali, inclusive eles estão no Brasil essa semana fazendo um trabalho aqui de prospecção, até o Vini tá aqui do nosso time falando com vários clientes sobre a Zippo. E acho que o DeepSeek e a Manus talvez foram os que passaram um pouco na frente, inclusive da Zippo, e chegaram como nomes direto ao mercado acessíveis, né? Eu me lembro, quando a gente foi visitar a Quai Show, eu me lembro que eles comentaram do Kling AI, né? E eu me lembro que eu anotei, eu falei, que é esse Kling AI? Cara, puta ferramenta fantástica de edição de vídeo, assim, que faz uns negócios maravilhosos, né? Pra gente ver nessa coisa, você fala muito disso do seu livro também, né? Que é presente pra eles e a gente tá falando que é futuro, é uma loucura isso. Mas olha só, eles conseguiram com algumas ferramentas, você falou muito bem, eu lembrei de uma aqui, o CapCut, que é uma das ferramentas mais usadas hoje no Ocidente. Sim. É chinesa, é do TikTok, né? A ByteDance, que é dona do TikTok, é dona do CapCut. Então, um aplicativo que a gente já usa sem chamar de chinês, né? No nosso dia a dia, né? CEO, eu sou um CEO de um hospital, de uma operadora, de uma indústria farmacêutica. Eu ouvi esse episódio, Fábio. O que você recomenda para os próximos 90 dias? Inspirado nessa lógica que a gente tá trazendo do teu livro, o Novo Radar dos Negócios. O que você fala assim, cara, já tem que, janeiro você já tem que estar pensando nisso e aplicando e tem que estar no teu planejamento estratégico. O primeiro, além de ler o livro aí, né, só brincando, fazendo jabá, mas eu acho que alguns pontos. Então a gente falou de... A primeira coisa que o CEO tem que entender é que o que ele chama de tendência já virou emergência. Então tem gente muito falando assim, tem que olhar mais para IA o ano que vem, vamos ver. Cara, isso já é emergência. Se tem 3 anos de IA e a sua empresa ainda manda e-mail, abre Excel para fazer planilha, se comunica dessa forma, isso já virou uma emergência no seu negócio. Mas não é sobre sair em janeiro contratando ferramenta. É sobre construir na sua companhia uma cabeça de resolução de problemas a partir de inteligência artificial. Por quê? Tecnologia hoje é o grande motor de tudo. Não existe mais empresa que não é tech. Então, profissional de saúde, hospital, clínico que está me ouvindo. Não existe assim as big techs e vocês. Não existe os profissionais de tech e vocês. Quando as pessoas te perguntarem que empresa, qual é que a sua empresa faz, você vai falar assim, a minha empresa é uma empresa de tecnologia. Que por acaso... tem um hospital. A minha empresa é tecnologia. E o que você faz aí na sua empresa? Eu sou um profissional de tech, que por acaso faço cirurgias oncológicas, mas eu sou de tech. Porque a gente criou esse estigma, né, Paulo? Tipo assim, existe a galera do tech, existe a galera do mundo real. Não existe mais isso, né? Tanta grande fusão que a gente fez na Startse esse ano aqui no grande grupo, que é para consolidar essa tese que não existe mais negócios desconectados de tecnologia, não existe mais tecnologia desconectada de negócio. Então, primeira coisa a fazer em janeiro, você tem que mudar o seu modelo mental para ser mais tech. Fábio, quer dizer que eu tenho que fazer curso de dev? Não é isso. Mas abrir a sua cabeça para resolver problemas a partir da tecnologia, porque ela é o grande impulsionador. Segundo, quando a gente fala aqui de China, a gente falou bastante de China, e o meu livro não é sobre China. O meu livro é sobre Brasil. E sobre como as estratégias de negócio chinesas estão impactando o Brasil. Quando eu brinco que o Brasil já é chinês, é porque você fala assim, não, Fábio, ainda não tem hospital chinês para competir comigo. Não, mas ainda não tem aqui a farmacêutica tão bacana assim chinesa. Não é sobre produto, é sobre mentalidade de negócio. Porque se o aplicativo mais usado do Brasil, que passou o WhatsApp agora em junho, é o TikTok, se o Kawaii tem 65 milhões de usuários únicos que usam 1 hora por dia, se veio o Temu, Shopee, tá destruindo o varejo brasileiro, não é sobre o produto, é sobre uma nova lógica de construir comportamento de consumo. Porque essa expectativa que eles geram nesse aplicativo é a expectativa que o cliente tem quando entra no hospital. Quando eles criam esse zero atrito da relação dos super apps e tal, é isso que ele espera na hora que tá fazendo uma consulta, na hora que tá passando por uma validação do plano de saúde. Porque essa é a nova expectativa do cliente. O que molda hoje o cliente não é mais o que acontece no seu setor, é o que tá acontecendo em outros setores. Por isso que a gente vive eu falo muito de transversalidade, né? O que está nos criando uma expectativa nossa são setores transversais. Então, a primeira coisa que você do setor de saúde tem que se abrir é olhe para o que está acontecendo fora do seu setor. E a gente só vai lá no congresso médico, na confraria de médico, na loja do hospital, só lê a newsletter disso aqui, só escuta o podcast disso aqui. E eu vivo aquele mundinho da saúde. E é muito fácil capturar os sinais de um mundo onde você frequenta muito. O grande desafio é de onde estão vindo outros sinais daquilo que eu não estou capturando. Então, procure os sinais que estão externos, né? Vai lá fazer uma imersão na China, no Vale do Silício, onde quer que for, mas não de saúde. Vai lá como o Paulo fez, foi lá, cara, foi ver varejo, foi ver indústria, foi ver robô. E aí ele traz isso e traduz isso pro dia a dia dele. Porque foi num aplicativo foi visitando uma empresa de redes sociais, que a gente chama, que é a Quai Show, que você tem insights para levar pro mundo dos médicos, né? Então, acho que esse é o segundo grande ponto, assim. Entender que a matriz de influência mudou e ela é mais oriental. E entender que tem um acelerador tecnológico como nunca antes na história. E não estar lá na área de TI, de inovação e de tech. Tem que ser pauta do CEO. Boa, boa. Ó, pra finalizar esse ano, eu tenho perguntado pra todo mundo que eu entrevisto aqui, Fábio, prompts, ensinar alguns prompts que você utiliza no dia a dia aí pra galera pegar
prompts do dia a dia para elas também usarem. Eu queria que você me contasse assim, que prompts que você usa que funciona super bem para ti e que as pessoas também podem começar a usar. O que você coloca? Você tem algum prompt secreto aí para deixar ela alucinar menos? Ou para ela ser um especialista em alguma coisa que, traz para você respostas incríveis? Assim, eu tenho alguns, mas eu acho que é menos na tirar um coelho da cartola de prompt, mais em como investir em construir a sua voz e investir em construir o seu perfil dentro dessas ferramentas, né? Então, por exemplo, eu peguei há 2 anos e construí o Fábio no GPT com todas as minhas referências, com todos os livros que eu leio, com todos os meus insights, e criei, de fato, esse agente Fábio, que quando agora eu dou o meu prompt, ele é melhor que eu. É um negócio muito absurdo, né? E ele busca a referência do meu livro, e ele fala de onde eu li, e ele fala, eu lembro daquele vídeo seu do Instagram, daquele post que você fez, e ele captura tudo, que eu falo assim, cara, eu quero que você leia hoje todos os reels desses 4 perfis que eu gosto muito. E ele fez. Então, o que eu fiz? Eu criei um perfil no Instagram só de referências de sinais e ponho o GPT para ficar lendo ele o dia inteiro. Boa. E aí ele fala assim, então eu já sei quais são as suas referências, o que você assiste o dia inteiro. E aí na hora que eu busco algo para escrever, eu escrevo artigo toda semana, né? Toda semana eu publico um artigo, faço lá carrossel de posts e tô já escrevendo um outro livro e tal. Então, como que eu ajudo a compilar essas referências? Eu faço muito isso. E aí 2 coisas que eu uso junto, o Manuzio e o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele sou eu. Ele tem a minha linguagem, que é provocativa, que é instigativa, que é esse estilão meio nosso start de ser. Então ele tem meu tom de voz. E o que eu uso o Manus? Para muita pesquisa profunda, porque como ele é multi-agente, então eu falo assim, cara, essa semana eu preciso escrever sobre isso. Vou te dar um exemplo. Esse dia, uma grande farmacêutica, que você conhece muito bem, me chamou para falar num congresso de oncologia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar num congresso de oncologia, sendo que eu não sou médico? O que eu falei? Cara, me dê tudo que você conhece de oncologia, profundamente. Aí o Manus me dá um puta arcabouço de notícia, de novidade, do que o Brasil tá discutindo e tal. Eu levo pro GPT e falo assim, cara, agora transforma isso aqui na minha linguagem, meu tom de voz, do jeito que eu gosto, provocativo, e me faz no palco parecer que eu sou um médico oncologista. Me dê toques aí de, termozinhos que os oncologistas usam. Cara, ele me transformou. Subi no palco, todo mundo me chamava de doutor, né? Ô, doutor Fábio, pô, que bacana a sua... Eu falei, cara, não sou doutor. Mas como que você sabe isso tudo? Eu falei, porque eu me dediquei 15 minutos a usar essas 2 ferramentas e me tornei um bom oncologista. E aí eu fiz a provocação, Paulo, só pra fechar, aos 4 médicos que estavam comigo no painel. Eu falei assim, muitas vezes a nossa arrogância de dominar nos afasta disso aqui. Então, assim, eu que não entendo nada, olha o perigo que vocês estão correndo, né? Porque eu, de repente, me nivelei a vocês em 15 minutos de dedicação. Por que vocês não usam mais isso? Né? Por que às vezes essa arrogância de se achar, né, o dono da razão, que eu não preciso daquilo e tal? Imagina o médico potencializado por tudo isso que está acontecendo. Isso são 3 anos, Paulo. Corta daqui 5 anos. Corta 5 anos, gente. Vamos cortar 2030 aqui. Como estará o ChatGPT, o Gemini, o Manus e todas as outras que surgirão? É um estado da arte absurdo. Por isso que a gente precisa, para beber água limpa, começar agora. Eu encerro meu livro com uma frase que eu queria encerrar aqui. O mais importante é cavar o poço, é um provérbio chinês, né? Cave o poço antes de sentir sede, né? A sede tá vindo aí, turma. É robotização, é IA substituindo 90% dos serviços médicos, hospitalares e tal. Vai rolar, pode parecer um papo meio de ficção, tá muito longe, mas de 5 a 10 anos isso vai rolar. Quem resolver agora cavar o poço vai ter água para beber lá na frente. Quem ficar na negação, não é bem assim, já tô tantos anos fazendo isso, já vivi outros ciclos tecnológicos, esse é diferente, o meu mercado é diferente. Cuidado que às vezes a gente assume essa arrogância meio bloqueadora e nós vamos acabar morrendo no final das contas, né? Então, esse é o recado final aí. Boa. Fábio, quem quiser te encontrar, dá os arrobas aí, LinkedIn, Instagram, como é que te encontra? LinkedIn, Fábio Neto, e Instagram, @Fábio_Neto. Maravilha, eu vou deixar na descrição desse episódio. Fábio, obrigado por fechar a nossa 8ª temporada, 8 anos de podcast aqui, com tanta provocação como a gente queria. E você que ouviu até agora, chegou a hora da surpresa. Se você terminou de ouvir, compartilha esse episódio no Instagram, marcando eu, @Paulo Crepaldi, o Fábio Neto, @Fábio_Neto, e o Vioral, @Vioral, que eu vou te mandar uma cópia autografada pelo Fábio que eu tenho aqui, que ele autografou pra mim. Vocês vão receber esse livro em casa, que é o primeiro ouvinte que fizer isso, e não perca tempo, faz isso agorinha, logo que você terminar de lá, e leve esse presente de Natal pra casa. Gente, queria desejar pra vocês boas festas, Fábio, pra você também, boas festas, super obrigado. A gente se vê em janeiro. Obrigado por vocês terem me acompanhado mais um ano, 8º ano, na 8ª temporada. Eu tinha que terminar com o Fábio, cara. Porque assim, de novo, eu sou muito fã dele. Então, pra você que tá ouvindo, o convite é:
escolha um movimento concreto agora para sair desse episódio e aplicar alguma coisa. O Fábio falou, o segredo tá na execução. Então não fica só na ideação. Perfeito. Parte para execução. Fábio, querido, obrigado. Obrigado, meu amigo. Uma honra estar contigo. Nos encontramos em Nova York daqui a uns dias aí. É isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!